Assim é Jesus. Jesus disse: olha, eu vou voltar. Quando ele estava aqui, ele disse: eu estou indo para o Pai, mas eu vou voltar. E esse dia está muito próximo. Os sinais estão aí, para que todos vejam mais do que nunca que a palavra de Deus não volta o quê? Não volta vazia. Então, nós temos que estar pronto. Quando, olha, aconteceu o arrebatamento, Jesus voltou. Você sobe, você estava pronto, você estava em vigilância. Mas se você não estiver pronto, se você não estiver vigiando, então você vai ser pego de surpresa. Como muitos foram pegos de surpresa quando foram assaltados. Alguém aqui já foi assaltado? Foram? Então você que já foi assaltado, nesse dia, você esperava? Pode responder, você esperava? Ele não esperava. O assaltante chegou lá, o ladrão chegou lá, tomou o que é seu, levou o que é seu, e você ficou lá, muitas das vezes, estarrecido, você ficou lá, meu Deus, você não esperava, você foi pego de surpresa. Mas a vinda de Jesus, quando ele chegar, ó meu Pai, graças a Deus, eu já estava o quê? Eu estava esperando, eu estou pronto. Jesus disse aqui assim, ó, Mateus 24, no versículo 42, ele diz assim: vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar o quê? Então olha só, olhe para o pastor por favor. Primeira coisa, Jesus disse: vigiai. Vigiai. O que significa a palavra vigiar? Ficar atento, ficar ali, ó. Por exemplo, quando você vai ao banco resolver lá suas questões bancárias, na porta do banco tem o quê? Não tem um vigia? Não tem lá o segurança? O que ele está fazendo ali? Ele está vigiando contra quem? Contra o ladrão. Então ele não pode ficar desapercebido. O vigia lá no banco, ele foi treinado, ensinado a ficar atento a todo o que? Instante. Assim, levando para o lado espiritual, você tem que estar atento o quê? A tudo. Vigiar, por exemplo, o que você ouve. O que você está ouvindo? Talvez você fica dando ouvido para pessoas caídas, que se afastaram de Jesus, que um dia estavam na presença de Deus, hoje não quer nada com Jesus, critica a igreja, critica pastor, e você não vigia e fica o quê? Fica ouvindo. Aí daqui a pouco está você igual essa pessoa, maliciosa, sem querer vir à igreja, ou está vindo à igreja, mas está cheia de malícia. Tudo porque você não vigiou e ficou o quê? Ouvindo. Vigiar o que você vê. Vigiar o que você o quê? Fala. O que Jesus disse que nós daremos conta de tudo aquilo que a gente o quê? Fala. Então vigie, cuidado, você talvez fica falando que não deve, falando demais.
vendo que não deve, olhando para onde não tem que olhar. Ao invés de você olhar para quem? Para Jesus, talvez você fique olhando para as pessoas. No domingo passado, nós falamos aqui de Marta e Maria, e o texto bíblico diz que Marta foi até Jesus e disse: Senhor, não se importa que Maria fique aí e não venha o quê? Me ajudar? Quem lembra? Quem esteve domingo na igreja? Se lembra disso? Então, o que você vê aí? O que a gente entende? O que eu vejo? Eu vejo que ao invés dela estar olhando para Jesus como Maria estava, ela olhou para quem? Ela olhou para Maria. Maria fica lá sentada, ouvindo. Olhou para Maria. Então, se você não vigiar, você fica olhando. O obreiro fez isso, o pastor fez aquilo, o membro da igreja. E aí você perde o foco principal, que é quem? Quem está entendendo, pessoal? Está conseguindo entender, sim ou não? Então vigie o que você fala, o que você ouve, vigie suas amizades, vigie tudo. Paulo, ele disse assim através do Espírito Santo: aquele que está de pé, cuide para que o quê? Se cuide, pessoal. Jesus está mais perto do que nunca. Então você tem que estar vigiando, atento. Sabe aquela mãe que não tira o olho da criança, porque ela sabe que se ela tirar o olho da criança, pode acontecer o que com a criança? A criança pode se machucar, cair, uma tragédia, é ou não é? Então ela fica ali 100% para. Aí diz assim, lá em 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia lá, por favor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Posso ler? Diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Você vê lá em Mateus 24, ele diz que a vinda dele será como a vinda de um ladrão. E ele diz também que se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, o que o pai de família faria? Vigiaria para que o ladrão não viesse chegar na casa dele. Em outras palavras, é o que você deve fazer: vigiar, ficar atento, para que quando ele chegar, então você esteja pronto e preparado. Então aqui Paulo ele diz assim no versículo 3: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum o quê? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Está vendo? Olha que coisa bacana. Paulo, através do Espírito Santo, fala assim: olha, vós, irmãos, entendendo, compreendendo Paulo na mente dele, que aquelas pessoas não estavam mais no mundo, no pecado, mas elas estavam firmes na presença de quem? Então eu também entendo que aqui, nessa noite, tem pessoas tão firmes, fortes na presença de quem? Ou deveria estar. Então ele diz: olha, vocês não estão mais nas trevas, quer dizer, no pecado, agradando o diabo, para que vocês sejam pegos de surpresa como o quê? Como ladrão. Quem está nas trevas, quem não se entregou para Jesus, por exemplo, a pessoa está na igreja, ela não se entregou, não se converteu, não abandonou a mentira, a mágoa, então essa vai ser pega de quê? Surpresa. Mas aquela que está andando reto com o Senhor Jesus, como Paulo diz, vós, irmãos, não estão mais nas trevas, para que vocês sejam pegos de surpresa, como o quê?
como um ladrão. O ladrão que chega lá e assalta e a pessoa não esperava aquilo. Não, quem está na obediência, quem está na fé, quando Jesus chegar, vai estar pronto. Eu já estava o quê? Esperando. Diz aqui, para finalizar o nosso estudo, versículo 5: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas o quê? E sejamos sóbrios. Olhe para o pastor, por favor, está vendo? Então ele fala: olha, vocês são da luz, quer dizer, vocês são de Jesus, vocês estão na presença de Deus, vocês não são das trevas, quer dizer, você não é deste mundo, você não está no pecado. Então vigiemos, o mesmo que Jesus falou em Mateus 24:42, vigiai. Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses 5, versículo 5 também, né? Aliás, 6: não durmamos, pois como os demais, mas o que? Vigiemos. Vigie lá no seu trabalho, vigie lá na sua escola, vigie dentro da igreja, vigie dentro da onde? Porque muitas das vezes você quer compromisso com Deus e aí tem um irmãozinho dentro da igreja que não quer nada. Olha aqui para mim, por favor, que não quer nada. É o joio, né? E é inevitável, o joio sempre vai estar na onde? No meio do trigo. Eles são parecidos, mas se você tiver o quê? Vigiando, quando aquela pessoa vir com aquela conversa estranha, quando aquela pessoa vir com maus olhos, com malícia, o jovem vinha assim: olha, sabe? Se você está vigiando, você vai dizer: e esse irmão aí não está bem não, hein? Esse irmão o quê? Esse irmão não está bem não. Então, vigiemos. Para finalizar aqui, vigiemos, sejamos sóbrios. Versículo 7: porque os que dormem de quê? De noite, e os que se embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-os da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança do quê? Da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos. Ele morreu por nós para que o quê? Para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o quê? O fazeis. Amém?